A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te dar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Neemias, capítulo 5. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso cônjuge, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Neemias, capítulo 5, verso 1, diz assim: Então foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Veja, aqui o motivo desse clamor, né, porque eles estavam ali, né, pedindo socorro àqueles que tinham condições melhores, seus irmãos que estavam bem, mas eles emprestavam-lhe dinheiros a preço abusivos, né, de juros, onde, pois havia quem dizia, nós somos filhos e nossas filhas somos muitos. Então, pois havia quem dizia, nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, isto é, muitos os necessitados. Então, o clamor deles estava ali diante de Neemias e de Deus, dizendo que eles eram muito os que precisavam de socorro, né? Havemos, portanto, de tomar trigo para que possamos comer e viver. Então, eles estavam precisando do básico. Eles estavam precisando, assim, de coisas que era mínimo para a sobrevivência humana. E olha aqui, continua. E havia também quem dizia, temos que hipotecar nossos campos e nossas vinhas e nossas casas para comprarmos trigo, né, nesta fome, naquela situação, naquela miséria em que eles se encontravam, naquelas condições em que eles se encontravam. Eles tinham que acabar hipotecando e desfazendo daquilo que eles tinham conquistado com tanto esforço. E havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei. Então, até para eles pagar os impostos, eles tinham que emprestar, porque eles não tinham sobre as nossas terras e nossas vinhas. Então, para o tributo do rei, né, que era sobre as terras deles e as vinhas. E agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos e dos nossos filhos, como seus filhos. Eis que nós nos sujeitamos, nossos filhos e nossas filhas, à servidão. E algumas de nossas filhas estão sujeitas, já que não estão resgatadas e no poder das nossas mãos. Não estão resgatadas no poder das nossas mãos. Porque as nossas terras e as nossas vinhas são de outros. Então, devido àquela miséria em que eles se encontravam, devido àquele momento ali, né, de miséria financeira, escassez, as filhas deles eram postas para pagar, né, os empréstimos. Era tido como ali uma moeda de troca. E isso era o que deixava eles muito, né? Eles estavam libertos, mas de uma forma mentirosa. Eles eram escravos legalizados. Eles estavam sofrendo opressões de todas as formas, da parte do governo e daqueles que diziam ser irmão, né, na mesma fé, ainda estava ali explorando eles. E muito me indignei quando ouvi o seu clamor e as suas palavras. Então, Neemias, ele estava muito indignado. Ele estava muito indignado, Meditei, então, no meu coração para comigo mesmo e repreendi aos nobres e aos magistrados e os disse, tomai cada um usura, né, de vossos irmãos. Então, agora, vocês venham a ter interesse pelos seus irmãos, né? Tomai cada um usura dos vossos irmãos, e contra eles convocai uma grande assembleia. Então, os judeus ricos ali, eles tinham que agora estar atento, prestar atenção. O que Deus quer dizer para nós? Aquele que tem mais, aquele que tem uma condição, que preste atenção na dor, na necessidade do excluído, do necessitado.
dos seus irmãos na fé, primeiramente, porque ali eles tinham sido resgatados, né? Como nós vamos continuar lendo aqui, você vai ver que eles já tinham sido resgatados de uma condição de escravo e agora estava sendo escravo dos seus próprios irmãos, onde eles não tinham ali, estavam pensando no dinheiro, eles foram corrompidos pelo dinheiro, eles viram oportunidade em cima dos irmãos na fé em crescer, em aumentar seus bens. Olha, e disse a eles: nós resgatamos os nossos irmãos judeus que tinha sido vendido às nações. Então, eles resgataram esses irmãos em Deus, que já tinha vindo de uma escravidão, que já tinham sido resgatados de outras nações que tinham tomado eles como escravos, conforme as posses que tínhamos, e vós vendereis os vossos irmãos outra vez. Então, novamente, vocês estão vendendo seus irmãos, vocês estão colocando os bens materiais acima da alma daquele que é teu irmão na fé, e seriam vendidos a nós? E calaram-se então e não souberam o que responder. É assim o homem quando ele está errado, e ele é pego ali, porque Neemias estava sendo instruído pelo Espírito de Deus, estava instruído pelo próprio Deus, a sabedoria vindo do próprio Deus, a indignação estava dentro dele. É a mesma coisa do que Jesus fez por nós, ele nos resgatou naquela cruz, ele nos resgatou, e quando nós colocamos peso em cima de outro, negando a misericórdia, acusando, sendo o acusador, nós estamos sendo como esse povo, que viu aquele povo sendo liberto e agora viu oportunidade de oprimir aquele povo. É assim quando nós não agimos com a misericórdia que Deus agiu na minha e na tua vida. Ele pagou um alto preço para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Ele passou pela cruz para nos resgatar da mão do maligno. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos libertos. E agora, Neemias estava indignado. E disse ainda: o que fazeis vós não está bem. O que vocês estão fazendo não é bom. Não andareis, porventura, no temor do nosso Deus, por não ser o opróbrio das nações os nossos inimigos? Então, esses homens agora, nobres, que tinham cargos, eles estavam oprimindo, eles estavam sendo vergonha, ao invés de ser a mão estendida, de ser o exemplo. Eles viram ali a oportunidade de crescimento financeiro e esqueceram de acudir os irmãos, né? Então, agora Deus estava chamando a atenção deles: olha, vocês não foram chamados para pensar nas riquezas materiais, mas sim nas espirituais. E Deus, ele valoriza muito mais uma alma do que os bens materiais. Deus valoriza muito mais a alma, porque toda alma é preciosa ao Senhor. Toda alma é preciosa a Deus. Em nome de Jesus. Ó, também eu e meus irmãos e meus servos emprestamo-lhes a juros dinheiros e trigo. Deixemos, pois, esta usura. Então, deixe esse costume que vocês estavam aí fazendo e emprestar a juros. Agora, vocês estão agindo como o opressor que estava oprimindo vocês anteriormente, antes de vocês serem libertos. Agora, vocês estão agindo da mesma forma. Então, vocês têm que ser menos severos, têm que ser mais amorosos. Vocês têm que dar condições para os seus irmãos pagar, sair da mão da escravidão, ser a possibilidade do irmão ser liberto, né? Financeiramente aqui estava sendo exposto, mas trazendo para nós temos que entender que não só na parte financeira, mas também na espiritual, nós temos que ser a mão estendida, enquanto muitos querem ser o juiz, querem ser o acusador. E Deus, ele nos lembra todos os dias o que ele fez por nós, dando Jesus, o seu filho unigênito. Ele deu para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Que nós possamos usar da misericórdia que Deus usou para conosco, para com os nossos irmãos, na mesma fé. Ó, vos rogo que lhes devolvais hoje as suas terras, as suas vinhas e os seus olivares, as suas casas,
e as centésimas parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vos tende exigido deles. Então, agora os próprios irmãos na fé ali estava fazendo os seus irmãos de fé serem escravo, servir a eles. Eles estavam tomando posses dos irmãos. Eles estavam crescendo com a oportunidade, sendo oportunistas na desgraça dos irmãos. Que triste, né? Aquelas pessoas que vivem de oportunismo. Isso não agrada ao Senhor. Ó, e disseram então, devolveremos e nada lhe demandaremos. Faremos assim como tu dizes. Então agora a consciência veio a eles. Porque antes foi falado e eles não ouviram, mas agora eles tiveram entendimento. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme o que foi dito. Então Neemias agora, ele convoca os grandes e faz que eles jurassem, que eles prometessem, que eles iam cumprir o que estava falando. E Neemias, ele usou de uma estratégia muito maior para que esse povo cumprisse o que foi falado. Porque, olha, aquilo que se promete tem que se cumprir. Melhor é que não se prometa nada. Mas, ó, e além disso, sacudi as minhas vestes e disse. Então, era um costume dos judeus, sacudir as vestes. Assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho e do homem que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. Então, isto é, num certo sentido, Neemias estava ali dizendo, olha, que Deus, ele se pôs ali, ele tinha ali um tete a tete com Deus, né? Ele tinha ali uma afinidade com Deus, e ele sabia que Deus, ele era contra toda aquela opressão que estavam fazendo com os mais necessitados, com os excluídos, com os que estavam passando por necessidades. Então ele disse, olha, do jeito que eu sacudo aqui essas vestes, que era um costume deles, que Deus sacuda vocês, que Deus sacuda, como sacode uma árvore para tirar todos os frutos dela, deixar ela vazia, que assim seja com vocês. Que assim, se vocês não cumprirem o que vocês estão falando, porque vocês não são obrigados a concordar comigo, mas a partir do momento que vocês concordam, que vocês venham cumprir, não somente falar, mas que vocês venham cumprir. Aleluia. E disse toda a congregação, e disse isso a toda a congregação. Amém? Amém significa que concorda. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme toda esta palavra. Então agora eles temeram, porque ali Neemias, como servo de Deus, ele tinha total ali afinidade com Deus. E ele disse, olha, da mesma forma que vocês estão oprimindo, se vocês falar que vai fazer de uma forma e vai fazer de outra, que Deus venha sobre vocês. O que nós temos dito? Jesus, ele nos ensinou, né, a orar ao Pai. E na oração diz, né, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, vai ser feito conosco conforme nós fazemos com o próximo. Isso é uma lei, né, da semeadura. O que você planta, você colhe. Deus nos dá todos os dias uma oportunidade, assim como Deus estava dando através de Neemias, para que aquele povo se arrependesse e mudasse as suas atitudes. No que você precisa hoje analisar a tua vida e mudar? No que você precisa ser melhor? Aonde você caiu? Aonde você falhou? O que tem tirado a tua paz? Quais são os erros que você cometeu no passado e que você precisa corrigir? Deus hoje ele te chama para que você venha ter consciência do que é certo e do que é errado, para que você possa exercer da misericórdia que Deus exerceu na tua vida. Talvez você não esteja onde você queria estar, mas eu tenho certeza que você já progrediu muito na tua vida. E Deus, ele deu Jesus para nos resgatar de um lamaçal de pecado. E hoje ele te convida para você exercer dessa mesma misericórdia que ele agiu com você para com o próximo. Em nome de Jesus. Não seja o opressor do teu irmão, mas seja você o resgatador. E Neemias estava ali para mostrar a eles, né? Então,
Neemias começa a mostrar para aquela liderança toda o quanto eles estavam sendo falhos e eles não estavam querendo crescer em união, mas estavam querendo agora, aqueles que um dia eles ajudaram, eles estavam na condição de escravos, foram libertos e agora eles viam possibilidades de serem agora o opressor dos seus próprios irmãos. E Neemias disse: olha, eu também fui levantado aqui como governador de vocês e eu poderia exigir de vocês aqui uma cobrança de impostos, que por direito era meu, mas não, eu tenho posto à mesa alimentos. Se você for continuar lendo, ele vai dizer: eu tenho posto à mesa alimentos para alimentar todos vocês. Quando a gente vai ler aqui, no verso 17, que diz assim, ó, no verso 16, eu vou continuar lendo do 14, para a gente não fugir, né, dessa visão que Deus tá nos dando hoje, ó. Também desde o dia em que o rei, que me ordenou que fosse governador deles na terra de Judá, desde o ano 20 do rei Artaxerxes até o ano 32, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos do pão do governador. Então ele está dizendo, olha, eu não quis fazer parte de um dinheiro, de algo recebido ilicitamente. Eu não quis compactuar com as coisas malignas, eu não quis tirar proveito do povo. Verso 15. No entanto, os primeiros governadores que foram antes de mim sobrecarregaram o povo. Então ele está dizendo, olha, governadores levantados no meio do povo, ali, né, de Deus, a mesma fé, eles sobrecarregaram o povo com os impostos e tiraram deles pão e vinho e, além disso, 40 ciclos de prata. E, além do mais, os seus criados dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor a Deus, por causa de temer a Deus. Ele sabia que ele tinha que ser justo e não colocar mais carga nem peso sobre o irmão. Ele tinha que ser a mão estendida, tinha que ser afago, auxílio, e não aquele que pesava. Também na obra deste muro continuei com a minha parte de reconstruir o muro. Então ele está dizendo, eu não só vim dar meu esforço físico, mas eu também dei a minha parte financeiramente para reconstruir esse muro, os muros que estavam caídos. E não compramos nenhuma herança, e todos os meus servos juntos estavam ali na obra. Então, ele doou não somente o tempo dele, mas também financeiramente ele investiu na construção do muro. Porque aquele que tem, tanto fisicamente como financeiramente, ele tem que contribuir para o reino de Deus, para o crescimento, ajudar, ser mão estendida. Quem não tem, que possa doar o tempo, seja ele em oração no teu quarto, intercedendo, lutando, guerreando espiritualmente, que tudo isso é valoroso ao Deus Criador do céu e da terra. Então, além disso, 150 homens dos judeus e magistrados e os que vinham a nós das nações que estão em nossos contornos estavam na minha casa. Então, ele está dizendo, olha, eu usei dos meus recursos próprios para auxiliar esses 150 homens que vinham. E eu não cobrei deles nada. Agora vocês, que um dia estiveram na condição de escravo, querem escravizar os seus irmãos. Querem cobrar, quer usar da oportunidade. Quando viu que o governo já estava sobrecarregando eles com os impostos, eles ainda começaram, ó, eu compro essa terra sua de vez, fala assim, ó, eu te empresto e quando você puder, você me paga sem juro. Eu vou te socorrer para você sair da mão do lobo. Não. Eles usavam ali, né, do oportunismo. Ah, não, então eu vou comprar essas terras para mim, eu vou enriquecer mais. E acabava tomando seus irmãos como os escravos, em trocas, né, de migalhas. E agora Neemias chamava a atenção deles para eles terem um choque de realidade, para eles voltar ao temor ao Senhor, que aquilo não estava agradando ao Senhor. Ó, e para cada dia, o que eu preparava era um boi, 6 ovelhas escolhidas, aves também me foram preparadas, e cada 10 dias, espécies de vinho, tudo em abundância. E com tudo isto, nunca exigi o pão do governador, porque a servidão deste povo era grande. Então,
Neemias tinha consciência. Ele dava o melhor que ele tinha, das reservas dele, para auxiliar aqueles homens, porque ele sabia que se ele exigisse do dinheiro do governador, que ele podia cobrar, ele estava ali como governador, ele sabia que a servidão daquele povo era muito grande, era exigido muito deles. Então, ao invés dele tirar de quem não tinha, ele queria ser a mão estendida, por causa do temor dele a Deus. Aleluia! Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus. Então ele clama a Deus, para que Deus lembre dele para o bem. E de tudo o que tenho feito a este povo. Então, pode ter certeza que tudo que nós fazemos para o bem é computado lá no céu, é computado com o Senhor. Deus, ele não deve nada para ninguém. E Neemias sabia, por temor a Deus, ele fazia sem olhar a quem. Ele era a mão estendida, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser essa mão estendida para honra e glória do Senhor. Que nós venhamos olhar para dentro de nós, aonde nós precisamos fazer correções, onde nós precisamos ser melhores, aonde nós precisamos ser alívio, afago. Às vezes é uma palavra, às vezes é emprestar teu ouvido. E não ser um acusador. Alguém vai chegar até você, às vezes, falando, olha, eu errei nisso, nisso e nisso. Eu pequei. E agora o que eu faço? E às vezes está com medo de Deus, está querendo se afundar mais no pecado. E Deus quer que você seja o auxílio, a mão estendida, o ouvido, a boca de sabedoria, dizendo, olha, tem um Jesus que pagou o preço na cruz para te resgatar, ele te ama, ele pagou um preço e da mesma forma que ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua. Deus quer que você seja o afago, o alívio e não a condenação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus pagou o preço por nós naquela cruz. Então, quando nós olhamos Neemias, que estava pagando um preço para ali, ele estava investindo naquela obra para resgate daquele povo, para evolução daquele muro, para aquela cidade estar protegida. É Deus conosco. Deus, ele deu Jesus para nos resgatar, para nos proteger, para nos livrar, porque no sangue de Jesus há poder. Porque no sangue de Jesus nós estamos guardados, libertos, protegidos de toda obra maligna e de todo mal. Então, seja você um resgatador, né? Que você seja um instrumento para resgate e não para opressão, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, Senhor. Pai, que eu possa, Senhor, ter alcançado com a tua santa palavra cada coração. Pai, que essa terra, que esse coração esteja, Senhor, atento para acolher aquilo que o Senhor quer dizer. Pai, que eles venham ser a mão estendida, Pai. Que eles venham ser, Senhor, a palavra de sabedoria para aquele que precisa. Meu Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor nos resgatou, que o Senhor possa nos usar como resgate para muitos. Que nós possamos ser afago, carinho, Pai. Direcionamento, Pai, em nome de Jesus. Apontando para tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. O Senhor não poupou nem teu filho unigênito, mas o Senhor nos deu o teu filho para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome, a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.